Eu estava falando com vocês que é uma alegria muito grande estar aqui na frente, porque antes de vir para cá a gente estuda, a gente se prepara e a gente recebe de Deus coisas maravilhosas, e a nossa obrigação aqui é apenas dividir com vocês. Eu queria fazer novamente uma oração para que esse momento fosse verdadeiramente do Espírito Santo, para que os nossos corações estivessem conectados, para que as nossas mentes estejam vibrando na mesma frequência, para que o Senhor ministre os nossos corações. Senhor Deus, é sempre um grande privilégio, mas também uma responsabilidade, ó Pai, falar da Tua Palavra. E é por isso, Deus, que eu me coloco como ferramenta, como instrumento, e peço que o Seu Espírito Santo verdadeiramente me use, Deus, que esse tempo seja Teu. Quero entregar aquilo que o Senhor tem para essa comunidade, com muito amor, com muito zelo e com muito compromisso. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito interessante o quanto o Espírito Santo fala conosco em diversas direções. Eu vi o Tiago ministrando aqui, o louvor, e ele falou algo bastante interessante que estava dentro da pregação que eu faria hoje. Ele falou que muitas vezes a gente fica fugindo, se escondendo de Deus, né, dando as nossas desculpas, se esquivando, buscando uma sombra que esteja fora da palavra, mas em algum momento a gente se torna refém de um poder que é irresistível, e aí a gente acha que encontrou a Deus, né? Agora eu encontrei Deus, quando na verdade a gente se deixou encontrar por Ele. E era realmente a palavra que eu tinha trabalhado para hoje. E a partir de Tiago, capítulo 4, o Tiago nos deu o presente de comentar sobre isso, e eu ia falar exatamente no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Mas aí, ontem a gente viveu uma experiência muito interessante, muito gostosa, e acabou que Deus bagunçou aí as minhas previsões e me propôs um novo desafio, que foi falar de experiências reais, de histórias de vida, de sentimentos, de pessoas verdadeiras, de gente que ama, que sofre, que chora, de gente que sonha. A gente tem visto aqui a comunidade num tempo novo, num tempo de avivamento, num tempo de alegria, num tempo de muita disposição, de encanto, pessoas novas chegando, pessoas... Cadê o Joninha? Pessoas especiais, cadê o Joninha? Pessoas muito especiais, ali, se alegra meu coração estando aqui, viu, mano? Sua presença aqui é maravilhosa. Pessoas especiais retomando o convívio conosco, depois de um tempo necessário de descanso. E o tempo de avivamento ele se faz pelo ensino da palavra, pelos testemunhos e pela ação, pela mão na massa. Talvez seja por isso que todo mundo que chega aqui fica logo buscando algo para fazer, porque a gente realmente está num tempo de muito ardor do Espírito. E dentro do que o Jefferson falou, dos desafios que a gente recebe, que a gente enxerga, e que Deus propõe para as nossas vidas, muitas famílias se apresentam para a gente gente possa ajudá-las. E uma família especial, nos últimos dias, tocou os nossos corações, tocou o coração da nossa família, que foi uma família que inclusive nós nem conhecemos direito. Pai, mãe e filho de 9 meses. Pai, mãe e filho de 9 meses. O filhinho, cujo nome é Davi, teve uma meningite aguda, coisa que a gente quase não vê mais, né? Mas ele teve uma meningite e os sintomas foram muito severos, de maneira que essa criança ficou na UTI por alguns dias. E a gente foi chamado à oração por essa criança. Nós verdadeiramente oramos por ela lá em casa. Oramos nós e oramos os nossos filhos também por essa criança que a gente nunca viu. Em função da meningite, o Davi teve morte cerebral e acabou tendo complicações na irrigação pelo corpo, os membros foram ficando necrosados e com alguma expectativa de um milagre, os pais precisaram ver os membros dessa criança serem amputados antes que ela falecesse.
Davi não resistiu. E a gente viu. Eu queria que a história do Davi tivesse sido diferente. Eu queria que a história dele servisse para a gente como um outro tipo de testemunho. Mas a história dele cumpriu o objetivo que Deus tinha na vida dele. E cumpriu o objetivo na nossa também. Porque eu me senti mais perto de alguém que sentiu uma dor que eu talvez nem consiga imaginar. Um pai e uma mãe vendo uma situação dessa. Nós oramos pelo Davi. E Deus nos mostrou que, mesmo que o nosso coração arda em amor, Ele faz aquilo que Ele quer, porque Ele é Deus. E a história do Davi trouxe uma grande lição para as nossas vidas, que é de que, ainda que a videira não floresça, nós permaneceremos firmes no Senhor. E falando de histórias, né, histórias de pessoas reais, assim como a história do Davi, vivemos então no sábado a notícia do falecimento dele, logo no sábado de manhã, e no sábado à noite participaríamos de um momento de muita felicidade, a celebração do 4º casamento que a gente faz esse ano. E maravilhoso tempo, né? Porque é o casamento de uma pessoa que faz parte da nossa intimidade, da nossa vivência, que é a nossa secretária, a pessoa que nos ajuda todos os dias lá em casa, a Eronice Pereira de Oliveira. Eronice Pereira de Oliveira, mais conhecida como Nice, ou pela Carmel e pelo Hector Tia Nice, ou na visão da Carmel, família. Eronice. Fomos convidados para celebrar o casamento dela, eu e Monize, e alguns meses atrás a gente celebrou um outro casamento bastante diferente, muito diferente. Um casamento muito sofisticado, que foi um dos melhores casamentos, assim, mais belos, né? As cerimônias, não porque toda a construção, a ornamentação muito bonita, um casamento maravilhoso. E a gente teve a felicidade também de celebrar esse casamento, o casamento de um casal muito querido pra gente. E ontem vivemos uma cena completamente diferente, mas com o mesmo propósito. Um casamento extremamente simples, coisas assim elementares sendo servidas, mas com muito amor, com muito carinho e com um sonho guardado ali por trás. Logo que a gente desceu, a gente tomou uma baforada de fumaça, de churrasco. Já fomos logo recebidos com as boas-vindas da festa, já deu uma baforada de carne na gente. E aí, quando eu senti aquele cheiro, Moniz estava do meu lado. O que eu fiz, gata? Comecei a chorar. Descobri que eu estou chorão. Descobri que eu estou chorando. Meu Deus, que lindo! Essas pessoas querem ser felizes, como qualquer outras, né? Elas estão aqui realizando o sonho delas e, graças a Deus, a gente está tendo a felicidade de fazer parte do sonho delas. E a gente chegou... fomos fazer algumas intervenções ali para poder a cerimônia correr normalmente. A mesinha que eu ia utilizar para fazer a cerimônia era muito baixa, eu coloquei 4 tijolos como calço, a gente pegou uma toalha de mesa, forramos os tijolos, aí apareceu um altar, alguém veio com as músicas no pendrive, não tinha ninguém para passar as músicas, a Monize acabou sendo a DJ da festa, o controle olhando para mim, vai, pum, meu marido. Precisamos colocar a música da noiva 2 vezes, porque ela entrou, não ouviu, aí queria de novo, aí colocamos tom pela 2ª vez, e foi tudo lindo, foi maravilhoso. E aí, quando a gente sentou à mesa, as entradas ali eram servidas um presuntinho cortado, queijo, uma torrada e um suco ali feito com muito amor, tudo com muito carinho, bem diferente do que a gente havia vivido no outro casamento. Mas, como eu falo para vocês, o fundamento daquela festa era exatamente o mesmo. Era a busca de pessoas normais, reais, como eu, como você, pela felicidade, pela completude, pela plenitude. Mas antes da gente celebrar essa cerimônia, nós fomos à casa
da Nice, na verdade na casa dos pais dela, ela mora lá atualmente. Fomos fazer uma visita para que a gente pudesse ter um tempo pastoral com eles antes da administração do casamento. E foi bastante importante para a gente, porque em aproximadamente 3 anos de vivência com a Alice, foi a primeira oportunidade que tivemos de ir à casa dela, de fazer uma visita. Nós já havíamos nos proposto antes, mas por inúmeras razões a gente não havia conseguido. E conseguimos, durante a semana, bloqueamos a nossa agenda, paramos tudo e fomos lá à casa deles. Em Águas Lindas, um trecho lá para dentro de Águas Lindas. Obviamente uma residência bastante simples, né? Em que o pai dela, o seu Vitor, conseguiu uma proeza, Calil. Ele conseguiu ter a casa dele e na mesma rua, ter morando perto 5 filhos, na mesma rua. Criou uma comunidade ali por perto. Ele conseguiu algo que muitos de nós sonham e talvez não vamos conseguir. Ter os filhos por perto, ter as pessoas que a gente ama por perto, podendo cuidar deles. E a gente viu pessoas com muito amor, nos recebendo com muito amor, com muito entusiasmo. Levamos o Hector, ele se sentiu à vontade, brincou com todo mundo lá, brincou com um cachorrinho, com um pingo, não foi, filho? Brincou com um pingo lá na casa da tia Nice, né? Quase o pingo deu uma mordidinha nele. Isso é normal, isso acontece. Só que ali tinha um movimento espiritual. Ali não era só uma visita. O nosso interesse ali era observar como aquele casal estava em relação à sua decisão de formar um só corpo e uma só carne. Nós tínhamos uma preocupação porque recebíamos da parte dela algumas reclamações e fomos verificar o fundamento dessas reclamações. E aí pudemos entender que o que acontecia, na verdade, é que os dois não se conheciam muito bem. O Tássio e a Anice, antes de se decidirem um pelo outro, decidir morar um na casa do outro, não se conheciam muito bem. Eles conheciam a história contada pelos outros de cada um deles. E nessa história contada pelos outros, havia muitos senões, havia muitas restrições. Mas quando eles decidiram viver a história deles por eles mesmos, eles descobriram coisas maravilhosas. Descobriram que um faz bem à vida do outro. Isso fica de alerta para a gente também, né? Que às vezes as histórias que a gente ouve os outros contarem a respeito de nós ou a respeito dos que amamos, interferem na forma como a gente percebe a vida e vive a vida. A gente deixa de viver a história, deixa de ser protagonista da história para acreditar numa história contada por outras pessoas. E dentro da simplicidade ali, fomos recebidos com café, com cuscuz, tinha um pote de bolacha em cima da mesa, bolacha Mabel. E aí Moniz encheu a mão da bolacha Mabel e comeu, e encheu a mão de novo e comeu, e mais um... Moniz, pelo amor de Deus, cara, você está passando vergonha. Mas não é isso. Quando a gente se conheceu, a Moniz ela veio de uma família tradicional mineira, em que as pessoas se incomodam de estar incomodando os outros. E o meu círculo de relacionamento era basicamente de pessoas muito simples. Então, quando eu chamava para a gente visitar alguém, as pessoas ofereciam alguma coisa e ela, não, muito obrigado, eu estou bem aqui, eu estou satisfeito. Na cabeça dela, ela estava falando assim, poxa, eu não quero incomodar essas pessoas. Mas na cabeça de quem estava oferecendo, estava assim, na casa de pobre você não come, né? E aí a gente conversava algumas vezes, eu falando para ela, gata, na verdade quando a pessoa oferece, mesmo que você não queira, mesmo que você já esteja satisfeita, né? Faz parte da intimidade criada naquele momento aceitar e desfrutar. E aí eu fiquei entusiasmado, ela pegou, encheu a mão, comeu e... Tava gostoso, né, gata? E aí o momento foi maravilhoso, a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo, que foi fazer uma ministração antes do casamento, entender a intimidade daquele casal. Com isso, inclusive, nós tivemos a alegria de abençoá-los com tortas deliciosas, né? Essa história foi compartilhada com outro casal que está no nosso coração, que a gente ama muito.
E esse casal, achando essa história bonita, interessante, falou assim: olha só, eu não os conheço, mas eu trabalho com representação de sobremesas e eu tenho umas tortas aqui que são maravilhosas. Pergunta se eles querem. Imagina se eles quiserem. Né? E a gente chegou para celebrar a cerimônia com um monte de tortas deliciosas e isso foi uma festa muito grande para todos que estavam ali. E aí, revendo tudo isso, lembrando e vivendo tudo isso, de ontem para hoje, né? Falei: Deus, eu acho que o Senhor quer que eu divida outra palavra com a igreja. E aí eu fui manusear a Bíblia e entender o que Deus queria. Por gentileza, abra suas Bíblias aí no livro de Efésios, capítulo 4. Acho esse tempo importante para a gente, tempo de ter contato com a palavra, realmente manusear, realmente se interessar pelo que está ali dentro. Efésios capítulo 4, os versículos de 1 a 7. Efésios 4, de 1 a 7. A minha versão está assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Vamos orar mais uma vez para que Deus ilumine a nossa compreensão e o nosso entendimento a respeito dessa palavra. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, porque queremos nos alimentar, Deus, dessa riqueza que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas também queremos, ó Deus, que esse alimento não fique retido nas nossas mãos, nos nossos corações. O que nós queremos, Deus, na verdade, é transbordar para a vida das outras pessoas. Esse é o verdadeiro sentido da Tua caminhada, Pai. Deus, nós queremos que os nossos corações estejam atentos às necessidades de cada irmão e irmã que se apresentar, seja dentro ou fora da igreja, Pai. Nós queremos, ó Deus, que a nossa capacidade de enxergar seja espiritual, Deus, e não meramente material. Nós desejamos, ó Pai, verdadeiramente que o Seu Espírito nos aconselhe na direção que devemos seguir, para que a nossa ação corresponda à nossa intenção, que corresponda à nossa vocação. Ó Deus, o Senhor deu coisas poderosas para cada um de nós, e nós queremos usá-las em favor do Teu reino aqui na terra. Usa-nos, ó Deus, usa-nos. Esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Então eu tive que correr para esse trecho aqui. Está lá em Efésios, que é um livro que eu amo. E esse trecho tem pontos importantes que foram ressaltados ao longo dessa semana cheia de atividades. Fala muito sobre vocação e fala também sobre unidade. Como eu falei, nós nos deparamos com um pai que, de maneira maravilhosa, conseguiu colocar 5 filhos ao redor de si na mesma rua. Talvez intuitivamente ele tenha entendido o que é essa unidade pelo vínculo da paz. Criar as pessoas, cuidar das pessoas que você ama, tendo-as perto, satisfazendo as suas necessidades, mas entendendo que existe um espaço, um respeito, o respeito ao espaço de cada um, na medida da sua individualidade. E aí, essa palavra me provoca no sentido de que a gente precisa viver uma igreja que não está necessariamente nesse culto, nesse prédio, nesse momento que a gente se reúne. A igreja, ela funciona e ela acontece muito além dos nossos cultos.
a transformação que a igreja pode fazer na sociedade vai além dos nossos cultos, meus irmãos. Eu brinco muito dizendo que esse tempo aqui é só um pit stop para que a gente possa acomodar a bagagem, revisar algumas coisas, alguns conceitos, colocar um pouquinho mais de capacidade na nossa mochila e sair por aí para enfrentar o mundo real e cuidar das pessoas. E é essa a transformação que a gente pode fazer no mundo e na sociedade. Graças a Deus nós temos uma comunidade que não enxerga o Evangelho numa exclusividade de espaço. Nós não temos dificuldade, por exemplo, de nos relacionarmos com outras comunidades, com outras denominações, ou até mesmo com outros estilos, de profissão de fé. Nós não temos dificuldade. Mas ainda assim, eu acho que nós poderíamos ser mais efetivos em alcançar vidas. Desde que eu cheguei aqui, eu falo isso insistentemente, que nós somos uma igreja muito bonita, muito bela, mas que não sabe ser atraente. E quando eu falo isso, vocês podem me olhar assim, poxa, mas o auditório está lotado, muitas pessoas aqui. E é engraçado que as pessoas que chegam aqui não estão na nossa vizinhança. Você que está sentado aí na cadeira deve morar a 2, 3, 5, 10, 20 quilômetros dessa igreja. Então existe algo que a gente pode fazer para impactar esse raio que está aqui perto da gente, para fazer com que as pessoas que estão aqui por perto também conheçam quem somos, assim como você na sua casa pode estabelecer um raio de atuação da sua missão. Você tem a sua porta e a partir da sua porta você tem um raio de atuação. Qual é o raio que você está determinando para a sua missão? Quantas vidas você já desejou impactar através do seu testemunho, através da palavra, através do ensino? Quantas vidas você já tocou intencionalmente querendo mostrar Deus? Os missionários fazem isso no dia a dia, Tem a alegria de fazer isso no dia a dia. Mas às vezes a gente não se entende como um missionário, o que é um equívoco. Porque a nossa missão, a nossa vocação primeira é fazer discípulos da palavra do Senhor em todas as nações. E para fazer discípulos, você não precisa necessariamente estar na Jocum ou estar em outra base missional. Você pode estar lá na procuradoria, cantando e tocando os corações das pessoas. Você pode ser um policial que só por não participar de algumas coisas ali que são normais no ambiente policial, você já dá o seu testemunho. Você pode ser um médico e a forma como você atende as pessoas revela algo diferente. Você pode ser um magistrado e olhar para as pessoas com mais humanidade, com mais dignidade e dizer sinceramente para elas que você se importa com elas. Que elas não são só mais um traço dentro de um papel. Você tem uma missão. Você tem sim uma missão. Deus não te colocou aqui por acaso. Deus não te colocou aqui para que você caminhe todos os dias e apenas se canse. Segundo ponto que eu queria destacar a partir dessa palavra aqui é que quando a Bíblia nos diz que há um só corpo, um só espírito, um só corpo, um só espírito, um só corpo e um só espírito, eu preciso entender que todas as pessoas são relevantes para esse reino, independentemente da posição social, do lugar onde ela se encontra. E às vezes a gente deixa de revelar Deus para as pessoas, assim como a gente deixa de ver Deus nas pessoas, porque a gente não as enxerga. Porque a gente não as enxerga. A gente passa pelas pessoas e não as vê. A gente passa pelas pessoas e se faz invisível. Às vezes para não incomodar e às vezes para não ser incomodado. Mas quando você passa pela vida das pessoas e deixa que aquele segundo, aquela fração de segundo, seja importante para ela e para você, você tanto revela a Deus quanto tem uma revelação maravilhosa. Como eu pude dizer para vocês, nós encontramos uma expressão genuína do Evangelho numa casa extremamente simples e que talvez
não tenha feito aquilo com base no estudo bíblico, com base num devocional, com base em algum entendimento teológico. Fez de maneira intuitiva. Então, intuitivamente, Deus nos criou para amar um ao outro. Será que foi isso mesmo? Claro que sim. Deus é amor. Deus nos deu uma porção generosa da própria essência dele para que possamos viver. E essa turbulência que o Jefferson falou aqui no começo da pregação, essa turbulência que a gente vive, que vai apagando a percepção de que nós somos traço divino, nós fomos feitos imagem e semelhança do nosso Deus. E se Ele é amor, você e eu somos abundantes em amor. Basta destampar essa caixinha que está guardada aí dentro do seu coração. Tem gente aqui que não consegue se conter de amor, que jorra amor pela vida das pessoas, que inunda a vida das pessoas em amor. Tem gente que tem dificuldade, tem uma criação mais difícil, não tem uma comunicação sentimental eficiente, tem dificuldade de acessar as próprias emoções, mas mesmo assim tem lá um depósito bastante enriquecido de amor. E tem uma música que é a marca da Sal da Terra aqui de Águas Claras. Você me ajuda a cantar aí, Léo? A semana inteira fiquei te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. A gente se enxerga assim. Esse é o valor da nossa comunidade. Esse é o valor, essa é a expressão da nossa comunidade. Mas para que a gente possa intercambiar esse amor, trocar esse amor, a gente precisa enxergar a pessoa que existe por trás daquele papel, daquela função social. Eu preciso enxergar a pessoa que há por trás do porteiro. Eu preciso enxergar a pessoa que há por trás do policial. Eu preciso enxergar a pessoa que há por trás do professor. Senão eu não consigo acessar quem de fato interagir com ele em amor. Eu queria destacar um outro ponto aqui também. Que a gente se equivoca muito quando a gente acha que Deus nos fez para sermos felizes. Hedonismo puro, né? Você fazer a sua oração baseado na sua própria felicidade. Ah, porque Deus deu o melhor para ti, irmão. Deus tem coisas boas para a sua vida. Deus tem abundância para a sua vida. Deus quer te ver grande. Deus quer te ver liderando nações. Amém, eu recebo em nome de Jesus. Desde que essa seja a vocação que Ele me comissionou, assim como está na palavra. Desde que seja essa a história que Deus tem para a minha vida. Porque, meu irmão, minha irmã, se você quiser ser feliz a qualquer custo, você vai fazer muita gente sofrer. Se você quiser satisfazer os seus desejos e necessidades a qualquer custo, você vai causar um estrago enorme na vida de um monte de pessoas. Portanto, Deus não te fez para ser feliz. Deus te fez com uma vocação para cumprir uma missão. Quando você cumpre essa missão, aí sim você é feliz. Quando você entende o que Deus tem para os seus dias e faz aquilo com amor, aí sim você é feliz. Quando você entende, igual a gente entendeu ontem, conversando com a irmã da noiva, ela falou, eu sou enfermeira, mas eu amo cozinhar. Então eu cuido das pessoas cozinhando. Quando você entende isso, você cumpre a sua missão, você faz aquilo que Deus te colocou para fazer aqui na terra, e aí sim você é feliz. Não inverta a ordem das coisas. Não busque a felicidade antes de satisfazer a missão para que Deus te fez. Mas que pergunta difícil, né? E para que Deus me constituiu? Qual é a minha missão? Não é uma pergunta fácil de ser respondida. Exige um diálogo franco consigo mesmo que pode demorar alguns anos. Que inclusive você pode descobrir quase no final da sua vida.
dá aquele estalo assim, agora eu sei a pessoa que eu deveria ter sido a vida toda. Mas é necessário que você tenha esse diálogo interno. É necessário que você ore, é necessário que você se conecte ao Espírito Santo e peça a Ele revelação para que Ele ilumine o propósito da sua vida. Uns têm como propósito servir, outros têm como propósito ensinar, outros têm como propósito apoiar, mas todos têm como propósito amar. Todos. Todos. Seja qual for a expressão da sua missão, dentro dela está enraizado o amor. Então, partindo do princípio do amor intransigente, sim, do amor intransigente, partindo desse princípio, mergulhe profundamente na sua essência, a essência que Deus constituiu e que Ele não se enganou. Eu fui desenhado por Deus, eu sou uma criatura desenhada por Deus. Vou falar igual a molecada que entra no ônibus fala, né? Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas eu estou aqui pregando. Eu poderia estar aqui de paletó, de gravata. Eu poderia estar aqui de bermuda e tatuado. Eu poderia estar aqui com um implante de cabelo. Eu poderia. Mas eu me concilio com a natureza que Deus me deu. Eu falei assim, eu não me sinto à vontade de chegar aqui com um paletó e gravata. Eu teria dificuldade de ficar à vontade fazendo uma ministração dessa forma. Não me acharia legal depois do implante de cabelo. Pode ser que, né? Por necessidade, inclusive, da minha mulher, eu preciso fazer. Mas não é isso que perturba os meus dias e talvez aquece o meu coração. Eu me concilio com a natureza que Deus me deu e Ele não se enganou. Ele não se enganou te dando esse desejo incontível de ser atleta. Ele não se enganou dando a você, Bibas, esse amor generoso de cuidar das pessoas através da alimentação, por exemplo. Ele não se enganou. E aonde está talvez a raiz de tão grandes insatisfações, infelicidades e questões existenciais? É se distanciar da natureza que Deus te deu, da natureza que Deus construiu você diligente e carinhosamente. Seja você dentro do que Deus fez para a sua vida e cumpra a missão de amar e de exercer algo importante para o reino. E para finalizar, eu queria reforçar aquilo que a gente falou lá atrás sobre o avivamento. Sobre esse tempo que a gente está vivendo aqui. Tempo gostoso. De ter alegria em vir, porque a gente sabe que a gente vai ter um domingo especial, importante, que a gente vai sair daqui edificado, tentando fazer algo pela vida de alguém. Irmãos, a gente precisa viver a palavra nos nossos corações, nas nossas mentes, mas também nas nossas mãos. Deus não te deu tantas bênçãos, tantas oportunidades, tantos relacionamentos, tantas virtudes, para que você exclusivamente busque a sua autossatisfação. Entenda, Deus não errou te criando e fazendo você do jeito que você é. A gente conversa muito lá em casa sobre simplicidade e naturalidade. As pessoas confundem isso. Acham que para ser simples você tem que negar aquilo que Deus construiu em você. Tem gente que gosta de música clássica e pronto, acabou. Não vai mudar. Mas você pode ser simples dentro dessa sofisticação. Você pode ser natural, sem querer impor a ninguém o seu gosto musical. E aí, quando você se encontrar com pessoas que também gostam de música clássica, vocês vão ter uma conversa frutífera e ali você vai ter um ponto de contato que você pode apresentar Deus numa outra versão. Então a gente não precisa se apropriar de nenhum estereótipo, de nenhum rótulo, de nenhuma bandeira do que é ser um cristão genuíno. O cristão genuíno é aquele que se relaciona com Deus,
de maneira intencional, e a partir desse relacionamento, ele quer fazer a diferença na vida do outro. Tem sinalizando microfone? Trocar o microfone? Cadê o próximo microfone? Ah, tá aqui. Som. Então, retomando, se Deus te deu a alegria de nascer num lar onde existe abundância de provisão, onde não existe carências materiais, aproveite isso e potencialize em favor do reino. Se Deus te deu a alegria, assim como Ele me deu, de nascer num lar abundante em amor, mas com algumas dificuldades materiais, aproveite isso e potencialize. Faça disso a sua marca registrada para o reino. Se Deus te deu uma missão de estar em contato com pessoas todos os dias, seja vendendo, seja atendendo, seja dando aula, aproveite isso e deposite uma semente do amor de Cristo na vida de cada um. A palavra deve estar no coração, na mente e nas mãos. Amém? Vou fazer uma oração aqui para a gente encerrar o nosso tempo. Podem ficar de pé. Se alguém tiver algum pedido de oração especial para que a gente faça aqui como comunidade, fique à vontade para depositar esse pedido aqui nas nossas mãos. A gente tem a nossa caixa de orações ali também. Mas se você quiser, pode vir aqui à frente. Os nossos pastores virão aqui também. Luciano, Samira, Monize, Gilvan, Calil, Léo. Temos homens e mulheres, Gabi, de oração aqui, que estão interessados pela sua vida, interessados em ajudar você nas suas dificuldades. Essa é a minha versão em inglês, tá? Interessados em fazer com que você seja mais eficiente no reino. Então, se você tem alguma necessidade, algum pedido, alguma dificuldade, pode vir aqui à frente. Fique à vontade. Venha aqui à frente. Nós já temos aqui a nossa irmã Raqueline, que é a nossa coluna aqui de oração. A senhora quer falar, irmã? Eu quero orar. Só fica ali, fique de frente aqui para os nossos irmãos. Na verdade, eu quero uma oração pelo Gustavo. Ele ganhou uma bolsa, ele é batizado na Adventista, ganhou uma bolsa, mas ele é TDAH, ele agora está com notas baixas. Amém. Precisa orar muito porque ele não pode viver. Pedido de uma avó. É o pedido de uma avó por um neto. Ela quer ver uma geração mudada, transformada. Nós vamos orar por isso. E também ele está no meio dos irmãos dele, e ele é um garotinho muito especial, e eu não quero que ele saia da igreja, porque ali é o ambiente dele. Amém. Tem mais alguém que quer fazer pedido, declarar uma intenção de oração? Por favor, Samir. Estou incomodado, meu coração batendo. Aí o Gilvan fala, Samira, vai lá falar o que você quer falar. Palavra maravilhosa, viu, Márcio? Da gente preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E Deus tem me incomodado muito, muito. Principalmente esse mês que se fala da Setembro Amarelo, campanha contra o suicídio. E nós só vamos preservar esse vínculo da paz, da unidade do amor, cumprindo o propósito, quando as nossas relações passam a ser relações humanas de amor e não relação comercial. Nós precisamos de buscar Deus para que as nossas relações não sejam relações comerciais. Eu pago e eu tenho direito. E o que o Márcio trouxe hoje é que ele entrou dentro da intimidade da funcionária dele. Deixou de ser uma relação comercial que eu pago e eu vou cobrar o melhor para minha casa, mas eu vou fazer parte naquilo que Deus me chamou, entrar nessa casa e derramar o amor. E eu quero confessar aqui, minhas irmãs, assim, o meu pecado, o pecado da igreja. A gente não tem envolvido com amor. Eu recebi na minha casa durante
Muitas vezes uma pessoa que entregava brigadeiro para mim, no chá de fralda, nos aniversários, eu encomendava brigadeiro e docinho de leite ninho para essa mulher. E ela chegava, sentava com a filha, me entregava os doces, e eu deixava ela sentada e ia lá buscar o dinheiro para pagar essa mulher. E depois eu fui encomendar doce e sumiu a foto dela no WhatsApp. Eu, Dani, cadê será aquela mulher daquele doce perfeito de leite ninho? E depois de um tempo eu fiquei sabendo que essa mulher pulou de um prédio aqui em Águas Claras. E eu chorei muito, senti culpa, senti dor, porque a minha relação com aquela mulher era só comercial. E hoje eu peço, Deus, me livra das relações comerciais. Nós, como cristãos, estamos proibidos de ter com as pessoas só uma relação comercial. E todos aqueles que nos servem na nossa casa, no nosso comércio, na nossa empresa, nós, como cristãos, temos o privilégio e não a obrigação de revelar Cristo para essa pessoa. E eu queria que a gente levantasse um clamor, sabe, Márcio? Ontem mesmo a Vanessa compartilhou ali em Taguatinga e ela viveu a mesma experiência essa semana. O vigia aqui do La Salle pulou da ponte JK na quinta-feira. E ela e o Ronaldo choraram muito porque, diante de tantas coisas que nos distraem, eles não desceram daquele carro para um dia falar do amor de Jesus para aquele homem. Que Deus nos livre dessa dor, de estarmos com as pessoas sem revelar amor. E hoje o Márcio trouxe isso muito bem. De entrar no mundo das nossas funcionárias domésticas, de ver a necessidade, de ver aqueles que cuidam das nossas coisas e esquecer de relação comercial, dessa mente escravizada, mas de revelar o amor de Cristo. Ou nós mudamos o nosso nome de cristão, ou mudamos as nossas condutas, porque não nos cabe mais não enxergar o outro como nosso irmão, em nome de Jesus. Amém. Então vamos orar. Peça para que Deus revele no seu coração, primeiramente, qual a vocação da sua existência em Cristo. Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Pai, não para buscar a nossa felicidade, não, Deus, para satisfazer as nossas próprias necessidades, sem nos importarmos com a vida do outro, Pai. Nós estamos aqui primeiramente, ó Deus, porque nós nos reconhecemos como corpo, assim como a Tua Palavra nos diz. Somos corpos bem ajustados, completamente formados, ó Pai, unidos e vivendo em amor. Esse é o nosso propósito aqui, ó Deus. Mas acima disso, ó Pai, nós queremos receber de Ti a iluminação certa, Deus, de qual é a nossa função no Teu reino, Pai. Todos nós aqui temos talentos, todos nós aqui, ó Deus, somos abundantes em capacidade, Pai. Nós queremos servir, ó Deus, queremos usar esse talento para construir, ó Deus, para edificar, ó Deus, a Tua obra. Senhor, nós queremos, ó Pai, que as nossas mãos reproduzam o que está no nosso coração, que a nossa mente seja cativa a Ti, ó Deus, que nós cresçamos pelo entendimento da Tua Palavra, que não haja engano, que não haja mistério, que não haja, ó Pai, incapacidade de ver as coisas como de fato elas são nos Seus domínios. Ó Pai, nos dê a revelação do Espírito, ó Deus, a consciência plena, para que possamos agir e intervir na vida do próximo, ó Pai, movido pelo amor, Deus. Nós podemos, nós queremos, nós somos capazes, ó Pai, de amar com abundância, de nos doar, ó Pai, de receber o que há de melhor em Ti. Ó Pai, todas as vezes que fazemos a Tua vontade, nós nos enchemos de alegria, Deus. A nossa vida ganha mais sentido, ganha mais cores, ó Pai, ganha mais sabores. E é isso que nós queremos. Ser felizes, ó Pai, cumprindo a Tua obra. Ser felizes, ó Deus, a partir daquilo que o Senhor nos construiu, a partir da identidade que o Senhor nos deu. Fazendo, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E não aquilo que os nossos destinos, ó Pai, as nossas vontades impõem. Senhor, usa as nossas vidas, verdadeiramente, Pai. Usa essa comunidade, Deus. Usa os nossos dias. Usa as nossas casas. Usa, Senhor, os nossos carros.
Usa, Senhor, as nossas intenções, usa os nossos recursos, ó Pai, em favor da Tua obra, Deus. Nós queremos, ó Pai, que o amor abundante que está em Ti esteja também em nós e que isso seja reproduzido nas nossas ações. Essa é a oração que fazemos, ó Pai, sincera e verdadeiramente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.